Começando mais um Rugido do Leão, galera. Vamos falar tudo sobre Remo e Vasco, tá? Então vai logo aí curtindo, ativando o sininho, faz a tua inscrição, certo? Compartilha esse vídeo e te prepara para comentar no canal, porque a gente tem muita coisa para falar sobre esse Remo e Vasco, hein? Então, depois da vinheta, Ruge Leão! Fala, leões! Então vamos lá, vamos falar desse Remo e Vasco, né? Primeiro a gente vai começar naquele esqueminha, jogador por jogador, né? Falando como foi a atuação de cada um, dando a nossa impressão sobre os jogadores e fazendo uma leitura geral do jogo, ok? Então vamos lá, Vinícius praticamente não acionado no primeiro tempo, né? Apesar de nós termos sofrido gol ainda no primeiro tempo, o Vinícius não teve participação alguma com relação a esse gol, foi uma jogada inesperada, inclusive, né? Um lançamento profundo, pegou a defesa desatenta e aí o Vinícius não tinha o que fazer, mas o Vinícius novamente uma boa atuação na partida, né? O nosso goleirão voltou realmente à boa fase, tudo certo. Thiago Enes, cara, Thiago Enes é fundamental nesse elenco azulino, voltou e voltou muito bem, voltou de lesão como se não tivesse, né, acontecido nada, fez uma grande partida o Thiago Enes, tanto defensivamente quanto apoiando, né, ao ataque, né, muito boa participação do Thiago Enes. Romero e Kevin, a dupla realmente está muito encaixada, apesar do gol sofrido, né, ali uma batida de cabeça ali, os dois, uma bola entre os dois que recebeu lá o jogador do Vasco no lançamento de profundidade. A defesa continua 100%, né, com destaque absurdo para o Romero. O que o Romero está jogando não é brincadeira, galera. Romero jogando muito, não só pelo gol que fez, mas também chegou no ataque, ajudando o ataque por mais duas vezes, quase marcou outras vezes, né, também Romero, mas na sua função de defensor, Romero é o xerifão da zaga do Leão, titular absoluto, né? Ensinou o Kevin a ser também um grande zagueiro, o Kevin que vinha muito criticado no início do campeonato, né? Muitos torcedores, muitos leões pediam até para o Kevin fazer Enem, né? E aí tá aí o Kevin hoje do lado do Romero fazendo uma dupla de zaga muito boa pela equipe do Leão. Ainda não tá 100%, a gente ainda tá tomando uns golzinhos que não deveria tomar, mas é a nossa defesa muito forte, é uma defesa muito forte, muito segura, Romero e Kevin, né? Na lateral esquerda a gente continua com o Igor Fernandes, mais uma vez uma atuação muito abaixo, o cara errou uma cobrança de lateral, né? Então, enfim, não dá. Um jogador profissional errar uma cobrança de lateral é o fim, né? Igor Fernandes é a nossa grande deficiência defensiva, ofensiva e etc, né? Um jogador muito fraco, não condiz com o resto da defesa, né? Então, o Igor Fernandes, infelizmente, é um jogador que não tem condições, né? O problema é que o outro lateral esquerdo é o Marlon, né? E a gente já sabe, o Marlon também já está um pouco mais lento, já tem uma idade mais avançada, não consegue fazer uma partida integral, né? Então a gente está com uma situação muito complicada ali na lateral esquerda, que eu não sei como é que o Felipe Conceição vai resolver. Eu apostaria, né, no Ronald, né, nessa lateral esquerda, começaria a tentar colocar o Ronald, dar ritmo para o Ronald e tentar colocar ele nessa lateral esquerda, que eu acredito que ele possa dar muito mais que os nossos dois laterais esquerdos. O Shoa, mais uma vez, monstro, recuperando muitas bolas no meio, muito firme nas jogadas, ajudando muito o ataque, favorecendo muito as saídas, né, de bola e ajudando demais a nossa defesa lá, a nossa zaga. O Show, monstro ali no meio campo, também titular absoluto, fazendo um campeonato extraordinário ali o Show. Arthur. O Arthur parece que realmente deu uma caída de produção. O Arthur ele não consegue render mais aquele futebol que estava impressionando a galera, impressionando os leões. O Arthur deu uma caída de produção. Ontem fez um bom jogo, não fez um jogo ruim, mas não foi aquele Arthur que a gente está acostumado a ver, aquele Arthur que rouba muitas bolas, aquele Arthur que tenta sair com velocidade para o ataque. Arthur um pouco limitado ainda no jogo de ontem, essa é a impressão que ficou para mim. Eu acho que, por enquanto, o Lucas Siqueira, voltando de lesão, ainda merece continuar com a vaga, tá? E o Arthur seria uma opção para o segundo tempo.
mas o Arthur é um bom jogador, só talvez não esteja vivendo um bom momento ou o seu melhor momento, que a gente já viu ele jogar melhor, né? Então o Arthur, para mim, ainda um pouco abaixo. Matheus Oliveira ontem muito bem no jogo, principalmente no primeiro tempo, inclusive achei que a sua saída não foi uma boa opção, né, pelo técnico Felipe Conceição. Por mim, o Matheus Oliveira teria ficado até o final da partida. E fez uma boa partida Matheus Oliveira. Ainda tem muito para mostrar, acredito eu, mas acho que ele poderia ainda mostrar assim, um pouco mais de vontade, né? Aquele negócio, o Matheus Oliveira ainda sinto ele ainda muito sonolento ainda no jogo. E ele tem uma qualidade muito boa. O passe que ele deu pro Eric Flores, pro nosso lance do primeiro gol, que ele lançou nas costas da defesa, o Eric Flores fez o cruzamento pro gol do Gorni, né? Foi um passe brilhante. Então, Matheus Oliveira é muito bom jogador, ainda precisa mostrar um pouquinho mais, né, do seu futebol, que tem futebol, né? Muito legal a partir do primeiro tempo, principalmente do Matheus Oliveira, excelente, tá? Eric Flores tá um monstro, Eric Flores um monstro, né? Hoje talvez seja o nosso principal articulador ali no meio do campo, é o cara que distribui a bola, toca, tenta acelerar os ataques. Muito bom jogador, Eric Flores, tem se destacado demais, né? Que o Eric Flores também era muito contestado no início, talvez estivesse jogando numa posição que não era dele, mas agora ele está tendo uma liberdade um pouquinho maior e está conseguindo mostrar o futebol dele. E além do mais, o Eric Flores parece que está muito motivado pelo fato de ser um jogo contra o Vasco, né? E o Eric Flores, para quem não sabe, é cria da base do Flamengo, então provavelmente ali tem essa relaçãozinha, uma rixazinha ali. Então o Eric Flores muito bem nesse jogo contra o Vasco, extremamente motivado, fez um grande jogo, um jogo muito bom, mais uma repetição do jogo muito bom do Eric Flores. Gorni, né? O nosso Gorni, né? O que eu falei no vídeo que eu não postei, né? Que a gente tinha que dar muito apoio ao Gorni, né, para que ele entrasse realmente numa boa fase e começasse a marcar os gols. E aí aconteceu que o Gorni marcou novamente aí contra o Vasco um golaço, né, por sinal, um cabeceio muito difícil, uma bola vindo em velocidade da lateral, aquele cabeceio de mergulho, muito difícil, um bonito gol do Gorni, e eu espero que essa boa fase do Gorni continue aí por muito tempo, que ele continue marcando muitos gols pelo clube do Remo, né? Afinal, o que a gente precisa de alguém que faça gol, era o que a gente estava atrás, e o Gorni parece que resolveu agora fazer os gols, então que ele continue fazendo os gols, tá? Bem tranquilo. O jogo do Gorni se posicionou muito bem, deu trabalho para a defesa, fez passagens, né, participou de triangulações. O Gorni fez um excelente jogo, não foi só pelo gol, tá? O Gorni fez um gol importante, mas fez uma partida acima da média do que a gente está acostumado a ver o Gorni a fazer, e eu acho que é isso que é o importante a gente falar, é isso que é o interessante. O segundo tempo é complicado, é aquilo que eu já venho falando, que eu falei no primeiro vídeo, falando no segundo, ia falar no terceiro e vou falar nesse. O nosso segundo tempo é extremamente complicado, o Remo cai absurdamente de produção, né? Tanto cai de produção absurdamente que o Remo no segundo tempo, com um jogador a mais uma vez, e o Remo não conseguiu render ou ampliar ainda mais o placar e dar uma segurança, né, para garantir os 3 pontos, né? Inclusive o Remo foi pressionado até o final do jogo pelo Vasco. O Vasco, com 1 a menos, conseguiu ainda dar uns sustos e uma pressão no clube do Remo, né, no segundo tempo, pela queda de produção devido às substituições, né? O Remo ainda precisa de peças para compor o seu elenco, para melhorar esse processo de transição de primeiro e segundo tempo. O Remo, infelizmente, é um clube que hoje joga um tempo. Escolhe um tempo para jogar e joga, dá tudo naquele tempo, faz um bom serviço, um bom trabalho, mas a partir do momento que inicia o processo de transição, de transformação, né, do time, onde começam a sair os atletas que são considerados titulares realmente e começam a entrar os seus possíveis substitutos, o Remo cai muito de produção, e foi o que aconteceu mais uma vez nesse jogo contra o Vasco, né? Lucas Tocantins entrou no segundo tempo, não rendeu o que deveria ser esperado. Vitor Andrade, depois da entrada do Lucas Tocantins, que foi trocado de lado, ao invés de atuar pela esquerda, começou a atuar pela direita também, caiu de produção, pelo cansaço até. O Vitor Andrade é um jogador que
correu muito, e eu não falei dele agora há pouco quando eu falava jogador por jogador, para esperar esse momento que eu ia falar dessa troca, que o Vitor Andrade fez um primeiro tempo excepcional, né? Mais uma vez buscando o jogo, criando jogadas, sofrendo muitas faltas. É o nosso jogador que talvez que mais sofra faltas durante o jogo, é o Vitor Andrade. E aí, mas o time caiu muito de produção no segundo tempo, graças a Deus ganhamos o jogo, terminamos o jogo ainda com o placar ainda à frente, mas nosso time cai muito de produção. Então, insisto que o Remo precisa ainda de contratações, não é porque o Gorni voltou a fazer gol que nós todos já estamos satisfeitos com o atacante que nós temos. Nós ainda precisamos de um atacante, nós ainda precisamos de um lateral esquerdo, e nós ainda precisamos ainda de um cara ali, um camisa 10 ali para estar no meio, né, e um outro volante para fazer a função do Shoa, né? Então são 3 a 4 jogadores ainda, para que nós do Clube do Remo podemos até sonhar com uma possível classificação e um acesso à Série A. Ainda dá tempo, tá? Ainda tem aí o retorno inteiro para isso, né? Ainda dá tempo da gente sonhar. Os clubes que estão lá na ponta da tabela não estão tão distantes, né? Então ainda é possível, mas para isso nós precisaremos de 4 contratações pontuais, né? Que serviriam ou para ser bons substitutos, né, para os atletas titulares, ou para até assumir a titularidade em algumas posições e assim a gente conquistar aí mais um objetivo ainda maior do que o simples fato de se manter na Série B para a temporada que vem, certo? Agora falando de alguns rugidos que a gente está ouvindo aí dos torcedores, né? Um é a respeito do G2, né? Todo mundo tá falando, porque o G2 agora tem que ficar no banco, que o time jogou sei o que, jogou muito melhor do que ele e tal. Você vê, calma, Leões. Numa coisa, num rugido de vocês, eu vou concordar, tá? É que todos vocês estão pedindo para que ele realmente não continue com as bolas paradas, e eu concordo plenamente, porque uma das coisas que o Matheus Oliveira fez muito bem nesse jogo contra o Vasco foram as bolas paradas, né? Ele mostrou que nas bolas paradas ele é muito mais eficiente que o Felipe G2, né? Nós nunca tivemos tantas bolas com chance de finalização depois de um cruzamento, depois de uma bola parada, em jogos quanto tivemos nesse jogo, e isso exclusivamente porque as bolas paradas não estavam com o Felipe G2 e sim com o Matheus Oliveira, né? Então, concordo com vocês que o Felipe G2 deve entregar para o Matheus Oliveira a obrigação e as oportunidades de bola parada, tá? Em compensação, o G2 com bola rolando, né, a gente já sabe e já viu o que ele faz. Além de passes decisivos, né, como ele já deu 3 ou 4 assistências nesse campeonato, o G2 também tem 4 gols, né, no campeonato. Então o G2 é um jogador importante para o clube, é importante para o rendimento do time, né, e eu não acho que ele deva estar no banco, tá? Inclusive eu acho que o Felipe Conceição arrumou uma dor de cabeça, né, porque com as boas atuações do Gorni, né, das duas uma, ou ele vai ter que sacrificar um volante, né, para manter o Gorni no time, né, ou então ele vai botar o Gorni no banco para poder devolver o G2, né, para a posição dele original, tá? Então é uma dor de cabeça que fica para o Felipe Conceição, e isso é bom, porque se o Felipe Conceição começa a ter dor de cabeça, significa que o rendimento dos nossos atletas está melhorando. E se o rendimento dos nossos atletas está melhorando, né, isso é bom para nós, isso é bom para o nosso Clube do Remo, tá? Então, galera, esse foi o vídeo, né, a respeito de Remo e Vasco. O Remo fez uma partida excepcional, né, acima daquilo que a gente está acostumado a ver ultimamente. Então espero que o Remo mantenha esse ritmo, né, que não suba para a cabeça essa vitória contra o Vasco, porque é isso que me preocupa toda vez que o Remo vence um jogo grande, né, como foi como o Cruzeiro, como foi contra a Ponte Preta e agora como foi contra o Vasco. O time na outra partida tende a ter uma queda de produção. Então que isso não ocorra, a gente espera realmente que o Clube do Remo consiga manter esse gás, manter esse pique e vá para a nossa próxima partida conseguir mais 3 pontos importantíssimos na nossa tabela de classificação, ok? Valeu, galera! Então, esse foi o Rugido do Leão. Para você que ainda não curtiu, não compartilhou, não comentou, curte, comenta, compartilha aí, tá? E vai seguindo a gente, que a gente vai cada vez mais tentando melhorar e trazer um conteúdo legal para vocês a respeito do Clube do Remo. Valeu? Ruge, Leão!